Fala investidor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero trabalhar com vocês quais as ações mais recomendadas para este mês de julho. E claro, você deve olhar essas recomendações não como um motivo para você ir logo trocar toda a sua carteira, fazer um giro grande. Você precisa saber quais são as ações que os especialistas estão de olho no mercado para que você, em cima de determinadas perspectivas que nós temos aqui, você possa talvez, se você tiver uma ação e te agradar, aumentar a posição, ou talvez se você não viu uma oportunidade que os analistas enxergaram de forma mais clara, você pode, claro, considerando que existe ali nessas carteiras recomendações de compra, não é aqui do canal, mas apenas ali dos especialistas, você pode, claro, considerar colocar alguma dessas na sua carteira. Mas claro, eu sempre comento aqui no canal que o mais importante é você ter uma filosofia de investimentos, você se manter firme à sua estratégia e em cima disso, então, você decidir fazer uma ou outra alocação, tirar um ou outro ativo da sua carteira de investimentos. Agora, se você quer saber quais ativos são esses, fica o meio para logo pós-vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, sem mais demora, eu já vou trazer vocês aqui para a tela para que eu mostre quais os ativos que nós temos como indicações para o mês de julho de 2023. Olhando aqui, nós temos algumas indicações feitas pelo PagBank e aqui você pode olhar quais as ações. Você pode pausar, caso você queira, para você enxergar até qual o preço-alvo que eles consideram aqui. Claro, eles colocam também aqui do lado todo o upside que eles colocam para essas ações, então você pode ter mais ou menos uma noção do que se está esperando. Agora, eu quero analisar a carteira como um todo. Eu não vou tomar por base o que os analistas eles disseram. Na verdade, eu vou tomar por base toda a perspectiva que eu tenho de mercado para que a gente consiga analisar, talvez nos olhos de alguém um pouco mais leigo, como que funcionaria a diversificação dessa empresa. Então, vamos ativo por ativo. Claro, só para que você saiba, eu terei ainda uma próxima carteira que eu vou mostrar para vocês logo após essa. Então, se você quiser saber, fique comigo para a gente acompanhar um pouco desses ativos e depois você pode passar para a próxima carteira, que eu acho também que é bastante interessante, e nós vamos perceber que algumas ações acabam se repetindo. Então, vamos lá. BTG Pactual, BPAC11. É muito interessante, afinal de contas, trata-se de um banco de investimentos e muitas pessoas têm conseguido olhar um valor que pode ser destravado no banco, afinal de contas, a questão dos bancos de investimentos não relacionados com aquela questão de banco de varejo, como Santander, como Bradesco, talvez até mesmo como Itaú, ganhou uma certa notoriedade em função daquele caso Americanas. O que acontece? O banco ele investe muito em empresas. Quando você tem uma concessão de crédito, como é naqueles outros bancos, para pequenas pessoas, para algumas outras empresas um pouco menores, você acabou precisando puxar um pouco o freio. Já o BTG ele acelerou mais, porque ele percebeu naquela oportunidade que havia uma avenida de crescimento para ele, porque muitos bancos estavam negando crédito para empresas e o BTG, por ser um ótimo alocador de capital em empresas, ele olhou para esse setor e falou, bem, aqui eu posso crescer nas costas dos outros bancos que não conseguiram ou não vão conseguir dar o crédito de forma tão facilitada como nós vamos conseguir. Bem, essa pelo menos é a visão que eu tenho extraído do mercado até então e eu acho que seria interessante você notar isso. Localiza, a Rent3, é uma ação que já subiu bastante, é uma ação que trouxe para muitas pessoas um benefício financeiro bastante razoável. Agora, questão é, será que essa ação está cara? O que você precisa enxergar para essa empresa? Existiu, aqui no nosso Brasil de meu Deus, um benefício dado para os ricos. E eu digo para os ricos ou para as empresas porque pouquíssimas pessoas que eu conheço tiveram o gozo ali desse benefício. Porque nós sabemos que foram isentados alguns impostos durante um período para que você pudesse comprar o carro novo. Aí eu te pergunto, quem comprou o carro novo? Será que foi o Zezinho da esquina, que ganha ali um salário mínimo, 2 salários mínimos? Será que foi, sei lá, a Mariazinha, que está tirando ali mais ou menos seus 4 mil, mora sozinha, tem que fazer algumas tarefas de casa ali, isso demanda ali muito tempo dela? Será que ela conseguiu efetivamente usar desse benefício, que não tinha talvez uma reserva para poder usufruir desse ganho que o governo estava dando? Bem, eu particularmente enxergo que os ricos e aquelas pessoas ou empresas que têm como negócio a locação ou a compra de carros conseguiram se beneficiar muito. Por quê? Elas tinham caixa e elas olharam para o mercado e falaram, bem, deixa eu entender aqui, se eu estou comprando um Fiat Uno, se eu estou comprando aqui tem um outro Kwid, tem alguns outros carros ali que foram beneficiados, Citroën também teve uma parte ali que foi beneficiada, por que eu vou comprar esse carro a 70, 75, 0, se existe a possibilidade de eu comprar mais ou menos a 60, 63 mil esse carro, e lá na frente, na hora que eu for fazer a revenda, considerando que esse benefício ele vai acabar, eu vou conseguir vender praticamente pelo mesmo preço de custo.
Então, olha só o que aconteceu. Essas empresas elas acabaram sendo muito beneficiadas. Sem colocar essa questão governamental e política de, assim como pano de fundo, é interessante você notar que a empresa, por conta dessa manobra, ela pode ser muito lucrativa e fazer com que hoje ela tenha um dispêndio de caixa grande para comprar uma frota nova, mas lá na frente, na hora de revender essa frota, ela vai conseguir um preço muito interessante. Eu acho que seria legal. Equatorial Energia. Aqui dispensa-se apresentações. Ela é, a meu ver, a melhor empresa de alocação de capital dentro do setor elétrico. No entanto, ela não é uma ótima pagadora de dividendos. Tanto é que existe a possibilidade de a Equatorial ela entrar na Light para tentar reestruturar todo o operacional lá de dentro. Por quê? A Equatorial ela é conhecida como uma empresa que faz milagre dentro de algumas outras. Ela consegue reestruturar empresas que estão ali praticamente falindo. Então, se a gente conseguir realmente essa reestruturação da Light, a Equatorial vai mais uma vez levantar o troféu dizendo que, olha, ganhamos, fizemos o que nós fazemos de melhor. Então, existe um upside aqui nela de mais ou menos 15%, com preço-alvo de R$ 37,10. Multiplan, gosto muito aqui. Agora, eu particularmente tenho enxergado um movimento um pouco diferente. Eu consigo ver que muitos gestores, especialmente da Trígono, alguns gestores ali como do Fundo Alaska, eles gostam muito mais do Iguatemi. Talvez, quando você sopesa um e outro papéis aqui, talvez possa ser, aos olhos dos gestores, um pouco mais interessante o Iguatemi. Só que olha só, nós temos aqui indicações do Multiplan, num shopping também que é muito interessante, na verdade, uma rede de shoppings muito grande, que faz com que você possa ter o upside de mais ou menos aqui seus 29%. Então, existe um ganho razoável aqui dentro. A Prio 3, também relacionada a petróleo, eu acho muito interessante. Ela basicamente investe em poços maduros, ou seja, aqueles poços que já estão em operação, mas que eram, por exemplo, alguns da Petrobras, que eles já não estão mais extraindo tanto. E a Petrobras, ela falou, olha, eu quero explorar muito mais o pré-sal, porque é muito mais lucrativo para mim. Então, ela entrega esses poços, claro, ela vende, né, esses poços para a Prio, para a 3R, para algumas outras, e ela consegue, por conta da tecnologia que a Prio injeta ali dentro daqueles poços, ela consegue extrair o petróleo com muito menos gasto do que a Petrobras fazia. Isso se chama lifting cost, ou seja, o preço para você levantar ou para extrair aquele petróleo lá de baixo. Então, se a Petrobras gastava $20, a Prio ela consegue talvez gastar ali seus 12 por conta da expertise e da tecnologia, e isso reflete muito no preço e na valorização do próprio produto que ela vende, porque se ela consegue extrair mais barato, isso é muito interessante. O açaí, eu tenho uma séria dúvida nesse ponto, porque assim, ela é uma empresa que está muito amassada, isso é inegável, afinal de contas, uma valorização de quase 30%, significa que as pessoas não estão olhando muito para isso. Agora, quando eu olho para varejistas no geral, e claro, Açaí, assim como Carrefour, assim como Renner, assim como Via Varejo, Magalu, todas elas têm umas margens muito apertadas. No que eu quero dizer? Ela injeta, por exemplo, R$ 100 ali dentro para comprar um produto, para pagar a locação, para pagar o funcionário. Só que aí quando ela vai ver, desses R$ 100, o que reverte para ela? Reverte, por exemplo, 1%? 2%, ou seja, significa que ela restituiu 100 para ela continuar operando e ela teve R$ 2 de lucro em cima de tudo que ela teve que fazer. Então, eu não gosto muito desse setor, mas claro, existe aqui um upside muito grande, afinal de contas, parece que é uma empresa que ficou um pouquinho aqui esquecida. Direcional é uma empresa que já subiu muito nesses últimos tempos, mas existe sim um upside muito grande. Aqui eles colocam, talvez na minha visão, um upside um pouco conservador, de mais ou menos 25%, com preço-alvo de R$ 25, mas eu acredito sim que haja a possibilidade de você comprar essa empresa, olhando assim para uma perspectiva de uma queda de juros, e lá na frente ela pode se beneficiar muito. Claro, essas carteiras, infelizmente, elas são feitas por um giro, elas são feitas para que neste mês elas sejam recomendadas e talvez no mês que vem metade dessa carteira já mudou. Então, essa perspectiva é de curto prazo, claro, não vamos ter 20%, 30% de valorização, isso aqui é um preço que se imagina para a empresa, como se fosse um valor justo, e aí nós temos aqui R$ 25. Intelbras, que eu gosto bastante, aqui nós temos algo interessante. Por fim, nós temos a TOTS e a Raia Drogasil. Em relação a essas empresas, eu particularmente não tenho muito olhar. Agora, a Raia Drogasil, eu sei por experiência que ela foi uma empresa que trouxe uma valorização gigantesca. Agora, o que você precisa enxergar? Você precisa enxergar que a cotação sempre vai seguir o lucro. Todas essas empresas, elas tiveram exatamente esse efeito. Quando o BTG começou a dar muito lucro,
as cotações subiram atrás. Quando localiza, mesma coisa. Equatorial, da mesma maneira. Todas as empresas funcionam assim. Portanto, ao invés de você olhar apenas essa lista e sair comprando, imaginando que você vai ter o ganho que está recomendado aqui, você pode, pelo menos, olhar alguma dessas empresas, extrair daqui a que você acha mais interessante e, então, fazer um estudo para enxergar se a lucratividade dela está boa, se o operacional está interessante e, em cima disso, tomar uma decisão de investimento. Bem, se você quer saber agora qual a próxima, nós temos aqui a carteira da Orama Investimentos. O que eles colocam aqui pra gente? Aqui nós temos os tickers, nós temos os preços-alvo e por fim nós temos aqui o upside. Olhando mais uma vez, Redditor eu particularmente acho muito interessante. Houve um movimento lá atrás dela comprar a Sul América, foi um movimento que eu até registrei na minha carteira de investimentos. Eu estava iniciando na Bolsa de Valores, eu tinha comprado, se eu não me engano, R$1.500 mais ou menos em Sul América, na Sula 4. E houve, depois de um tempo, a oportunidade da Redditor comprar a Sul América, aquilo foi aprovado. Foi feita uma proposta ali pelas ações e eu tive um ganho de mais ou menos ali uns 50%, um pouquinho menos na verdade, nessa ação, ou seja, consegui sair no ganho. Mas, como eu mostrei para vocês, não foi um papel que eu coloquei tanto dinheiro, afinal estava acabando de começar em bolsa, então eu não tive aquela valorização que multiplicou por muitas vezes meu capital, mas já foi um ganho ali, na minha percepção, bastante expressivo. BTG Pactual, já comentei com vocês. Agora, outros setores que eu acho interessante que eles colocaram aqui, a Vale. A Vale está muito amassada, um preço-alvo de R$90 com upside de 34%. Existe sim a possibilidade nesse meio tempo ela pagar muitos dividendos até alcançar novamente os seus R$90. Eu acho que pode chegar aos 90, bem, considerando que o minério ele fique nessa faixa dos 90 até uns 110, 115 dólares a tonelada, eu não acredito que ela possa chegar nesse preço. Considerando que aquele programa de recompra de ações ele seja efetivamente concluído. Se ele for realmente concluído e aquelas ações colocadas em tesouraria forem canceladas, cada um dos papéis em circulação proporcionalmente acaba valendo mais e isso pode fazer com que as ações lá no futuro elas acabem valendo bastante. Claro, temos a questão dos dividendos, mas se você gosta de dividendos, eu proponho muito mais que você olhe para a Bradespar. Vou até deixar um vídeo aqui que eu fiz um comentário a respeito dessa noção entre Vale e Bradespar. Agora, olhando para a Vivara, eu particularmente gosto muito desse setor, porque ele é um setor que é quase que anticíclico. O que eu quero dizer com isso? Por mais que ele esteja relacionado ao consumo, nós vamos falar de uma empresa que ela está relacionada a consumo de alto padrão. Então, pessoas que compram joias e coisas assim do gênero. Quando ocorreu a pandemia, claro, todos os papéis caíram, no entanto, Vivara se manteve ainda muito forte. Não foi um papel que caiu tanto e a sua lucratividade, seus resultados operacionais também não sofreram da mesma maneira que outras tantas sofreram. Por fim, nós temos a Eletrobras com um problema gigantesco que nós temos da, vamos dizer assim, desprivatização que ocorreu, ou seja, o governo está tentando retomar todo o patrimônio ali, toda a quantidade de ações que ela possuía e retomar o controle da Eletrobras. Se isso efetivamente acontecer, um valor provavelmente vai cair muito. Agora, se a Eletrobras e os investidores saírem vencedores dessa disputa que está havendo, eu particularmente enxergo que existe o potencial de destravar um bastante valor e essa ação ela passar provavelmente dos R$50. E estamos falando da Eletrobras, a maior empresa do setor elétrico em relação a volume financeiro e volume de coisas, vamos dizer assim, que nós temos lá dentro, de linhas de transmissão, geração, distribuição, temos muita coisa lá dentro. Portanto, olhando para essas ações aqui, eu quero estabelecer apenas uma última coisa com vocês. Primeiro, não considere isso aqui, por mais que essas carteiras elas sejam recomendações de investimento feitas por pessoas qualificadas para isso, você deve, mais uma vez, como eu comentei, pegar uma dessas aqui, colocar para o seu estudo no portfólio, enxergar a lucratividade, como está o operacional, entender o que aconteceu ou o que acontecerá nessa empresa. Talvez, a depender de uma empresa ou outra que você gostar, vale a pena assistir o Investor Day, que é um momento em que os gestores eles sentam ali, fazem um programa e eles colocam, por exemplo, o Investor Day de 2022, sei lá, da Cosan. Eles ficaram ali mais de 4 horas falando e respondendo perguntas do que eles estão imaginando para o futuro, qual a lucratividade, o que eles querem fazer com o portfólio. E em cima disso, você pode estabelecer uma ótima forma de você investir, olhando sempre para os números da empresa e para o que os gestores ou os administradores da empresa estão querendo fazer. Portanto, quando você olha uma carteira de investimento, vale a pena você saber o que as pessoas estão falando, o que os analistas estão olhando. Agora, você deve olhar para a sua carteira, o seu estilo de investidor e considerar o que você deve fazer. Tanto é que eu vou deixar
deixar aqui no card para vocês um dos vídeos que eu fiz a respeito de diversificação e de montagem de portfólio, que pode te ajudar muito se você está um pouco ainda perdido. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!